filosofia medieval, passar rapidinho sobre aquilo que a gente sabe pouco. Primeiro, a decadência do Império Romano. A Idade Média, ela se data do século V até o século XV depois de Cristo. E ela se inicia formalmente com a queda de Roma em 476 depois de Cristo. Quais as causas? Enfraquecimento do Império Romano, aumento da pressão externa dos povos ditos bárbaros, os povos do norte, basicamente os alemães, mas haviam muitos. O efeito disso foi o rompimento das cadeias produtivas, ou seja, com o Império Romano em todo o Ocidente, as mercadorias eram passadas de uma região para outra, transportadas, de maneira que isso facilitava, em alguma medida, a vida das pessoas. Agora, essas cadeias produtivas são rompidas com a queda do Império Romano. E aí vem um empobrecimento. O que acontece é que os bárbaros, eles passam a dividir a Europa entre si e as partes do Império Romano passam a ser divididas. E elas deixam de ter esse poder centralizador que permitia essas trocas de mercadorias. Então, e muitas vezes esses bárbaros lutavam uns contra os outros, mais do que contra as populações locais, que se submetiam a eles, inclusive as pessoas ricas pertencentes às populações locais, que faziam tratos com esses reis bárbaros. O poder unificador passou a ser o da Igreja Cristã. Então, a economia se tornou local entre os senhores de terras e os seus servos, aqueles pequenos feudos, que mais tarde se transformaram em pequenos feudos. E eles ficaram mais pobres, mas talvez em um contexto menos injusto. Por exemplo, a escravidão é absorvida pela servidão. Qual a diferença? O dono de escravo tinha o escravo como um artefato. Ele podia fazer qualquer coisa com esse artefato. Mas agora, o dono, o senhor do servo, ele existiam limites. O servo era ligado à propriedade. Quando ele vendia a propriedade, ele vendia junto à propriedade o servo. Isso era obrigatório. Além disso, ele cobrava impostos para os servos. E o que sobrava ficava para o servo. Então era uma vida menos injusta para o servo do que ocorria no tempo da escravidão. Mesmo assim, a escravidão durou até o século XI depois de Cristo. Ela foi desaparecendo e aos poucos sendo absorvida pela servidão. O historiador de Yale, Paul Friedman, num curso que eu recomendo, de Medieval History, acessível no YouTube, ele nota que no ano 5 a.C. haviam 800 mil habitantes, cerca de 800 mil habitantes em Roma. No século VIII, haviam apenas cerca de 30 mil habitantes apenas. As pessoas construíam choupanas nos muros do Coliseu. Então, e pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. A cultura ficou restrita aos monastérios e a função era de conservar e transcrever o que os antigos disseram e não a de adicionar coisas novas. Isso até lá pelo século IX, X a.C., depois de Cristo. Aqui está Paul Friedman, muito simpático, bastante aconselhável, clara e extremamente competente a aula dele. Agora, Agostinho de Aosta ele viveu 354, 430, antes da queda do Império Romano, mas o Império Romano já estava bastante decadente e embora não tenha vivido propriamente na Idade Média, ele apontava para a Idade Média.
porque é um filósofo religioso cristão. Como ele diz, ninguém poderá atravessar o século presente se não for levado pela cruz de Cristo. Em sua filosofia, ele buscava interioridade, dizer que os homens vão admirar os cumes das montanhas, as amplas correntezas dos rios, a amplidão dos oceanos, as voltas dos astros e abandonam-se a si mesmos. Abandonam a si mesmos. A felicidade, para ele, consiste numa espécie de vida interior que é a contemplação de Deus. Só isso, para ele, proporcionaria a verdadeira felicidade. E é importante em Agostinho a doutrina da iluminação. Através da fé, Deus ilumina a alma humana, fazendo com que tenhamos acesso às ideias da mente divina, as ideias platônicas. Agora, após Agostinho, a Idade Média bateu forte. Do século VI ao século X, praticamente nada aconteceu de intelectualmente importante. Então vamos à filosofia na Idade Média. Como eu disse, rompimento das cadeias produtivas, domínio dos povos bárbaros, a Europa retalhada em pequenos feudos, com príncipes e servos da gleba, população decrescendo, florestas, depois das pestes, as florestas voltaram a cobrir boa parte da Europa. E a Idade Média, a Alta Idade Média do século V até o século X, foi mais difícil, um período muito duro no qual a cultura se restringiu a mosteiros nos quais tudo o que se fazia era preservar aquilo que os antigos haviam feito. Do século VI ao XI, não apareceu um filósofo relevante, com exceção de Scott e Diógenes. 810, 887, que inventou uma filosofia do processo. Há um ciclo na natureza, o livro dele é místico, que começa com a natureza não criada e criadora, que é Deus, Deus em si mesmo, incognoscível, só acessível pela via negativa, pelo que ele não é. Depois há o momento da natureza criada e criadora, que é o Verbo, o Filho, que é o mundo inteligível das ideias arquetípicas primordiais. Esse mundo inteligível que dá origem ao mundo sensível, como o mundo das ideias em Platão. Terceiro, da natureza criada e não criadora, que é o mundo das criaturas sensíveis. É o nosso mundo, que é criado e não cria, pois a geração dos seres pertence à espécie, que é determinada nos indivíduos pela virtude do espírito, e não pelos próprios indivíduos, dentro da perspectiva dele. A natureza não criada e não criadora, ou seja, o próprio Deus, é a última etapa, quando tudo volta a Deus. É o fim absoluto de toda a natureza criada, e Deus é aqui a causa final de todos os seres, né? A causa realizadora. Panteísmo. Objeta-se contra ele que ele era um filósofo panteísta, mas não. Embora Deus esteja em todas as coisas, para ele, todas as coisas não estão em Deus. Isso é o tipo de filosofia do processo que irá ser retomada mais tarde por Hegel, principalmente. O maior filósofo medieval foi Aquino, 1225, 1260, século XIII. Ele nasceu em uma família nobre que não queria que ele abraçasse a vida monástica. Há histórias como de que eles resolveram prender Aquino por um mês em uma torre, mas ele insistia que queria ser monge e eles resolveram enviar para ele uma prostituta. Quando ele viu aquela mulher nua entrando na sua cela, ele concluiu que só podia ser o demônio
pegou um apagador de brasas e jogou nela. Ela fugiu. E assim acabou-se a história. Ele foi apelidado pelos seus colegas depois de o boi mudo. E alguém notou, quando esse boi berrar, ele será ouvido pelo mundo inteiro. Vocês vejam os modelos humanos medievais. Ele é visto como uma pessoa bondosa, triste, uma espécie de pachá. Assim como Agostinho havia cristianizado Platão, Aquino agora, depois das obras de Aristóteles, traduzidas para o latim, cristianizou Aristóteles. E distinguiu o reino da revelação do reino da razão. No reino da razão, Aristóteles, mesmo cometendo erros, investigou o mundo sensível. Como esse mundo sensível é também produzido por Deus, descobri-lo é também descobrir Deus. Essa ideia impulsionou a investigação da natureza. As pessoas passaram a se preocupar em estudar cientificamente a natureza, ver o que poderiam fazer, porque a natureza era obra de Deus. Isso até Copérnico, quando se viu que esse casamento não era tão fácil assim, já que Copérnico discordava frontalmente da Bíblia. Importante, entre as muitas contribuições perdidas na obra de Tomás, estão perdidas no sentido de que, como é imensa obra, para o leigo é muito difícil encontrar as coisas mais importantes, mais originais. Uma contribuição está na epistemologia. Nós temos acesso às espécies sensíveis que estão lá, nos fantasmas, que são sensidata, capturados. Essas espécies sensíveis, elas são as formas como espécies. Então, o nosso intelecto ativo, ele toma a forma dos objetos sensíveis sem a sua matéria. Esse intelecto ativo toma os conceitos imateriais das espécies sensíveis. Esses conceitos imateriais, eles vão dar nos universais post-rem, que são realmente os universais verdadeiros para o filósofo medieval, já que o universal in rebus não existe propriamente. Existe a forma no objeto singular. Em seguida, ele deposita na tábula rasa da mente, que é o intelecto passivo. Ele deposita esses conceitos imateriais. O outro filósofo a ser mencionado, Duns Scotus, 1265-1208, um labirinto de sutilezas escolásticas. Duns Scotus é um filósofo labiríntico, difícil de ser apreendido. Ele discordava de Aquino em um ponto importante. Para Aquino, aquilo que individua um particular, por exemplo, Sócrates, ou aquela árvore, seria a matéria-prima. Scott discordava. Para ele, a matéria não pode individuar porque ela é insuficientemente determinada. Essa árvore, um toco flutuando na água, uma cadeira, todos têm uma mesma matéria, todos são de madeira. Mas se apelarmos para a matéria-prima, é ainda pior. Ela é indeterminada e comum a todos os particulares. Então, aí que não dá para identificar o indivíduo através da matéria-prima. Conclusão de Scotus, é preciso apelar. E também a forma é aquilo que você pode predicar de muitos, mas a forma, então, não pode ser Sócrates é homem, o fato de ser homem, Aristóteles também é homem, etc. Então, isso não é suficiente para individualizar, identificar aquele particular. Conclusão de Scott, é preciso apelar para uma diferença individualizante, que seria a raceitas. Não sei como se pronuncia isso. Wilhelm Ockham, 1885-1847. Ficou conhecido pela famosa navalha de Ockham. Entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitate. É um princípio de parcimônia
economia, simplicidade, que é muito usado em filosofia da ciência hoje. Você escolhe a teoria que for mais simples, capaz de explicar os mesmos fenômenos. Ele foi um nominalista conceptualista. Em sua filosofia madura, ele veio a entender o universal como um ato de pensar uma diversidade de objetos de uma só vez. Então você pensa, você tem um conceito mental que abrange uma diversidade de objetos. Esse ato, no entanto, nada mais é do que uma qualidade singular da mente individual. Não há mais o universal platônico, que seria o universal realista, Platão, Aristóteles, que seria próprio. Ele é universal apenas no sentido de um símbolo mental de uma diversidade de coisas e de poder ser predicado delas em uma proposição mental. A filosofia medieval desenvolveu-se tendo como paradigma aquilo que havia sido estabelecido por Platão e Aristóteles. Depois da filosofia grega, nenhum novo paradigma foi criado. O novo paradigma só será apresentado logo após o Renascimento por Descartes. Trata-se da assim chamada Revolução Cartesiana. É a razão pela qual Descartes é tão particularmente importante é o fato de que ele determina a maneira como a filosofia será essencialmente realizada daí para frente até Kant.